meus queridos alunos, olá meu amigo, olá minha amiga, você que está prestigiando o nosso canal do YouTube Quimicando com Kaká e mais este dia. A você o nosso muito obrigado e já fez a sua inscrição no nosso canal? Ainda não? Tá perdendo tempo, hein? Toda semana teremos atualizações para você. Por isso, fique em sintonia, prestigiando Quimicando com Kaká, fazendo aí a sua inscrição. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é trabalhado no primeiro ano do ensino médio, lá no finalzinho do primeiro ano, e depois revisado no segundo, revisado no terceiro, porque é um assunto base para os chamados cálculos químicos, os cálculos estequiométricos. Nós vamos falar sobre o conceito de mol. Mol, massa molar, quantidade de matéria, que nada mais é do que o número de mols presentes em uma determinada massa de substância. Para isso, nós devemos primeiramente recordar alguns conceitos já vistos em aulas anteriores. O conceito de massa atômica e massa molecular. Vem comigo. Quando nós falamos de massa atômica, nós estamos falando da massa de um único átomo, uma única unidade. Ou seja, é a massa que é dada para o átomo e é colocada na tabela periódica. Ou seja, na tabela periódica você vai ver a massa atômica relativa de cada elemento ali presente. Por exemplo, o hidrogênio igual a 1, o oxigênio 16, o N igual a 14. A unidade é o U, unidade de massa atômica. Quando falamos de massas moleculares, nós estamos falando da massa de uma molécula. Lembrem-se que as moléculas são a união de vários átomos. Água, H2O. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A soma das massas atômicas desses elementos me dá a massa molecular. Massa molecular da água, 18U. Massa molecular do NH3, 17U. Massa molecular do NO2, 46U. Então vamos lá, só para a gente ficar bem afinado com isso. Massa atômica é a massa de um único átomo. Massa molecular é a massa de uma única molécula, ok? E é dada em U, unidade de massa atômica. Agora, e quando a gente fala de massa molar? A massa molar é a massa de 1 mol de átomos. Mas espera aí, o que é esse mol? Mol é uma unidade, chamada constante de Avogadro, que representa uma determinada quantidade de unidades. Vamos lá, vamos entender isso. 1 mol representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. É isso mesmo, número muito grande, gente. Imagine, 6,02 vezes 10 elevado a 23. É um número enorme, mol. E é o número de unidades que vai promover a transformação da unidade de massa atômica em gramas. Deixa eu explicar para vocês. Imagine que no laboratório você não pode trabalhar macroscopicamente com esta unidade U, porque você está trabalhando com um átomo, com uma molécula. Não dá para trabalhar com um átomo, com uma molécula. Você precisa de uma determinada quantidade. E essa quantidade, ela tem que ser medida em gramas. Então você não vai trabalhar com um átomo de hidrogênio, você vai trabalhar com 1 grama de hidrogênio. Agora ficou aí um desafio para os químicos, né? Como é que a gente faz para transformar a unidade de massa atômica em U em grama? Didaticamente, a ideia é a seguinte: você pegaria uma balança e iria colocando átomos de hidrogênio até dar 1 grama. Ou seja, a massa do hidrogênio é 1 U. Então você vai colocando átomos de hidrogênio numa balança até dar 1 grama. Vai colocando átomos de oxigênio numa balança até dar 16 gramas. Vai colocando átomos de nitrogênio até dar 14 gramas. Aí é que vem a pergunta: quantos átomos você precisou colocar nessa balança para que a unidade que estava em U se transformasse em gramas? 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. É isso mesmo. 1 mol. Então, quando você está falando de uma unidade, você está falando na massa atômica, na massa molecular, na massa em U. Quando você pega 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades,
você está falando sobre a massa de um mol, ou seja, massa molar. Então, 1 grama por mol é a massa em gramas de 1 mol de átomos de hidrogênio. 16 gramas por mol é a massa em gramas de 1 mol de oxigênio. 14 gramas por mol é a massa em gramas, então, de 1 mol de nitrogênio. Moléculas. H2O, 18 gramas é a massa de 1 mol de moléculas de água. 17 gramas é a massa de 1 mol de moléculas de NH3, amônio. 46 gramas é a massa de 1 mol de NO2. Então, esta massa será chamada de massa molar, a massa de 1 mol que é dada em gramas por mol. Tá entendido aí, galera? Beleza? Lembre-se que mol é um número muito grande, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tem um dispositivinho prático bem interessante aqui, ó, só para a gente se lembrar. Oxigênio, água. O oxigênio, 1 mol de oxigênio tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio e pesa 16 gramas. 1 mol de água tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água e pesa 18 gramas. Massa molar é a massa de 1 mol e equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades, sempre. Então, quando nós falamos em massa molar, nós estamos falando na massa de 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 unidades daquela substância, daquele átomo isolado. Belezinha? Valeu? Vamos lá então, gente. Ó, tem uma outra coisa muito importante que a gente tem que conceituar aqui, que é a quantidade de matéria. O que é essa quantidade de matéria? É o número de mols existentes em uma determinada massa de substância. Por exemplo, eu tenho H2O, 18 gramas por mol. Né? Eu tenho em 18 gramas de água, eu tenho 1 mol de água, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Se eu tivesse, ao invés de 18 gramas, 36 gramas, eu teria 2 mols. Tá? Se eu tivesse 72 gramas, eu teria 4 mols. Então, vamos pensar nessa formulazinha aqui, nessa conversão que a gente utiliza, né? Nessa formulazinha bacana que a gente utiliza para descobrir. O número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar. Ó, repete comigo, escreve no seu caderno aí para não se esquecer. O número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar. Por exemplo, se eu tivesse 36 gramas de água, eu teria quantos mols? 36 gramas dividido pela massa molar. Qual que é a massa molar da água? 18 gramas por mol. 36 dividido por 18 vai dar 2 mols. Não mate o Mickey. Olha aí o dispositivo prático para você não se esquecer. Não mate o Mickey. Está aí o dispositivinho prático para você não se esquecer dessa formulazinha para descobrir o número de mols se você tiver a massa em gramas dessa substância. Beleza? Bora fazer exercício, gente? Vamos fazer uns exercícios para a gente treinar bem, ok? Vamos lá, primeiro exercício para você. Põe na tela. Calcular a massa molar da substância cuja fórmula estrutural é mostrada a seguir. Daí a fórmula estrutural dessa substância. Dados massas atômicas em U, H igual a 1, C igual a 12, O igual a 16. Nota, contar o número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Contando aí o número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, nós chegamos à fórmula C8H8O3. Bora para a resolução, gente! Observando aí então a fórmula molecular C8H8O3, a massa molecular será 8 vezes 12U mais 8 vezes 1U mais 3 vezes 16U. Isso dá 152U. Esta é a massa molecular.
Para transformar a massa molecular em massa molar, basta você substituir a unidade, U, por gramas por mol. Então teremos aí 152 gramas por mol. Belezinha? Então a massa molar, 152 gramas por mol. Pois é, vamos com mais um exercício. E agora é um exercício da FUVEST para você. Olha aí, põe na tela. Em uma amostra de 1,15 gramas de sódio, o número de átomos existentes será igual a quanto? 6 vezes 10 a 23? 3 vezes 10 a 23? 6 vezes 10 a 22? 3 vezes 10 a 22? Ou 10 elevado a 23? Dados: massa molar do Na 23 gramas por mol e a constante de Avogadro 6 vezes 10 elevado a 23 unidades por mol. Pois é, galera, veja que aí ele colocou um conceito que eu gostaria de recordar com você, constante de Avogadro. O número 6 vezes 10 elevado a 23 é chamado de constante de Avogadro. Anota isso, cada vez que aparecer, a constante de Avogadro é 6 vezes 10 elevado a 23 unidades por mol. Significa que em 1 mol eu tenho sempre 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Bora para a resolução. Como você pode ver aí na resolução, olha o triângulo do mol aparecendo, hein? 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de Na, pesando 23 gramas. Ou seja, em 23 gramas eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Em 1,15 gramas terei X. Fazendo uma regrinha de 3 aí, resposta 3 vezes 10 elevado a 22 átomos, alternativa D. E aí, galera, tá com dúvida nos exercícios? Deixa uma mensagem pra gente aqui na videoaula, ok? Aqui nos comentários, deixa uma mensagem e a gente vai estar respondendo para vocês. Bora com mais um exercício aí. Mackenzie. O número de moléculas de sacarose presente numa embalagem que contém 5,7 gramas desse açúcar é igual a: letra A, 1 vezes 10 elevado a 22, letra B, 6 vezes 10 elevado a 23, letra C, 1 vezes 10 elevado a 24, letra D, 2 vezes 10 elevado a 26, ou letra E, 1,9 vezes 10 elevado a 20. Dados: massa molar da sacarose, 342 gramas por mol, constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 unidades por mol. Pois é, a sacarose, gente, é o açúcar comum, o açúcar de cana. Olha ele aqui em cima, deixando a nossa vida mais doce, a nossa aula mais doce. Vamos à resolução deste exercício para você. Olha a resolução, 342 gramas de sacarose tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, 5,7 gramas, X. Alternativa A, 1 vezes 10 elevado a 22 é o número de moléculas de sacarose presentes em 5,7 gramas deste açúcar. Pois é, gente, estes são exercícios assim muito bacanas, muito interessantes e que, como vocês perceberam, caem nos principais vestibulares do nosso país. Vamos com mais exercício, agora falando um pouquinho sobre quantidade de matéria, número de mols, massa em gramas dividido pela massa molar. Não mate o Mickey, não se esqueça disso. Bora lá com o primeiro exercício. Qual a massa em gramas de 2,5 mols de Ca3PO42? Dados: massas molares em gramas por mol, Ca 40, P 31, O 16. Primeira coisa na resolução do exercício é descobrir a massa do Ca3PO4, a massa de 1 mol de Ca3PO4. Lembre-se, o Ca vale 40, o P vale 31 e o O vale 16. Fazendo aí a soma das massas atômicas individualmente, nós vamos chegar a um valor. Confira comigo. Pois é, fazendo as massas atômicas, né, a soma das massas atômicas de cada um, nós teremos 310U, que equivale à massa molar de 310 gramas por mol. 1 mol, 310 gramas, 2,5 mols, X. Então nós teremos 775 gramas. Veja que é uma resolução muito simples, feita com uma regrinha de 3. Como vocês devem ter percebido, nós usamos muito regra de 3. Então, você que não está aí muito bem na regra de 3, faz uma revisão aí. Regra de 3
uma operação matemática muito simples que nós aprendemos lá no ensino fundamental e que acaba vindo com a gente aqui para o ensino médio, para o cursinho e sempre vai estar com a gente. Regrinha de 3, galera, bora lá! Segundo exercício para vocês, mais um exercício para vocês. Qual o número de átomos existentes em 3,4 gramas de NH3? Letra A, 4,8 vezes 10 a 23, 4,8 vezes 10 a 22, 6 vezes 10 a 23, 1,2 vezes 10 a 23 ou 16 vezes 10 elevado a 23. Pois é, gente, nesse exercício especificamente nós temos uma pegadinha. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no enunciado, porque quem não presta atenção no enunciado acaba dançando em provas decisivas, como Enem, FUVEST, Unicamp. Então prestar atenção no enunciado é fundamental. Veja que ele está pedindo o número total de átomos, não está pedindo o número total de moléculas. A princípio nós vamos encontrar o número de moléculas e depois lembrar que em cada molécula nós temos 4 átomos. Afinal de contas é o NH3. Nós temos um N e 3 Hs, totalizando então 4 átomos nesta molécula. Bora comigo na resolução aí. Olha aí, 17 gramas de NH3 tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 3,4 gramas terá 1,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Percebam que nós temos uma alternativa, que é a letra D, com este resultado. E isso induz ao erro. Logo, você tem que se lembrar que não está perguntando o número de moléculas, está perguntando o número de átomos. Então, este número de moléculas que você encontrou tem que ser multiplicado por 4, totalizando aí 4,8 vezes 10 elevado a 23 átomos. Alternativa A. E agora vamos com mais um exercício, o último exercício de hoje para você. Mais um FUVEST modelo Enem. Presta atenção nesse aí, galera. O aspartame, um adoçante artificial, pode ser utilizado para substituir o açúcar de cana. Bastam 42 mg de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar de cana. Sendo assim, quantas vezes aproximadamente o número de moléculas de açúcar de cana deve ser maior que o número de moléculas de aspartame para que se tenha o mesmo efeito sobre o paladar? 30, 50, 100, 140, 200. Dados: massas molares aproximadas em gramas por mol, açúcar de cana 340 e o adoçante artificial 300. Bom, galera, o primeiro passo nesse exercício é a gente descobrir quantos mols eu tenho de cada um. Eu tenho de aspartame e eu tenho de adoçante. Vejam que os dois têm o mesmo efeito. Só que a quantidade de açúcar que eu preciso para ter o mesmo efeito do aspartame vai ser maior. Vamos perceber aí na resolução. O cálculo da quantidade em mol de 42 mg de aspartame. 300 gramas 1 mol, 42 vezes 10 elevado a menos 3 gramas é X, o que nos dá 0,14 vezes 10 a menos 3 mol. Vamos nos lembrando que para transformar miligrama em grama, basta você multiplicar por 10 elevado a menos 3. 1 miligrama é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Cálculo da quantidade em mol de 6,8 gramas de açúcar. 340 gramas 1 mol, 6,8 gramas Y. Então nós temos 0,02 mol de açúcar. O número de moléculas de açúcar de cana é maior que o número de moléculas do aspartame. Então aproximadamente nós temos esta relação. 0,02 mol para 0,14 vezes 10 a menos 3, o que vai nos dar 142,8, aproximadamente 140. Então, nós temos quantas vezes aproximadamente o número de moléculas de açúcar de cana deve ser maior que o número de moléculas de aspartame para que você tenha o mesmo efeito sobre o paladar? 140. Beleza, galera? Tá aí a resposta D para você neste exercício. Muito bem, espero que tenham gostado desta videoaula sobre mol, massa molar e quantidade de matéria. Lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre a nossa videoaula, pode deixar o seu comentário aqui, eu estarei respondendo para você nos próximos dias. Beleza?
Um grande abraço para você e continue aqui no nosso canal Quimicando com Kaká.